Graça e paz a todos e a todas. Nós estamos aqui com mais uma aula do ESTAD, Seminário Teológico à Distância, método EAD, ensino à distância. Então, eu sou o pastor Gilberto Rebouças, o professor, coordenador do curso, e nós estamos estudando eclesiologia, a doutrina da igreja. E nós vimos até agora que a definição, eclesia, é uma palavra grega que significa um ajuntamento, uma reunião, e não uma casa. E aí os cristãos pegaram esse termo para o próprio Jesus, quando disse, edificarei a minha igreja, ele usou a palavra eclesia, para não confundir com sinagoga. E aí, só depois, muito tempo depois, a mãe de Constantino construiu templos, mas a igreja primitiva, ela não tinha templos, ela se reunia em casas. Então, o ajuntamento dos irmãos, a reunião, a assembleia, era chamada de eclesia, que é traduzido por igreja, e que, infelizmente, se tornou algo que as pessoas trocaram e colocaram a igreja como prédio e não como as pessoas. Aí nós vimos sobre a multiforme manifestação da igreja. Nós vimos que existe a igreja de Cristo em toda a terra. Essa igreja é composta de todos os fiéis, aqueles que nasceram de novo, aqueles que realmente aceitaram o Evangelho, aqueles que voltaram para Deus em arrependimento e fé. Esta igreja está espalhada pelo mundo todo. Essa igreja, ela é invisível. A igreja, ela se torna visível quando nós criamos uma igreja local. A igreja local é a igreja como o homem a vê. É a igreja onde nós nos reunimos. Esta igreja local era para ser a expressão visível da igreja invisível. Lembremos, quando eu falo em igreja universal, esse termo foi usado e ele era chamado de católicos. É um termo grego para dizer em todo o planeta. Por que isso surgiu? Porque surgiu um herege chamado Marcião, ou Marcion, que ele dizia que somente os seguidores dele iriam para o céu. E eram a verdadeira igreja. Quando os cristãos viram isso, disseram não, a igreja ela é católica. Católica não no sentido de romana. Católica no sentido de universal. No sentido de não ser só a igreja de Marcion, mas no sentido de ser a igreja de Jesus, chamada de todos os crentes fiéis, regenerados, salvos de verdade, em toda a extensão da terra. Daí, alguns livros vão chamar de igreja católica, que só
lá pelo ano 325, 314, 320, em 314 e 335, ela passa a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nós somos católicos, nós não somos romanos. Nós somos católicos no sentido de nós crermos que a Igreja de Jesus está espalhada pelo mundo todo. Ela é universal, ela não é uma igreja de alguém, não é uma denominação. Ela é a Igreja do Senhor Jesus. Deu para entender, pessoal? Eu sim, pastor. Deu para entender, irmã Rosane? Sim, pastor. Amém. Então, nós somos católicos, nós não somos romanos. Por isso, quando a Bíblia, quando o credo diz assim, creio na Santa Igreja Católica, nós cremos. Nós não cremos na Igreja Romana. Então, a Igreja Católica, nesse sentido, de estar em todo o universo. Aí, o grande problema foi, com o passar do tempo, por causa da Igreja Católica, o pessoal tirou o nome católica e colocou Igreja Universal. Aí apareceu outro universal pior aí. Né? Aí o negócio pegou. Né? Mas quando a gente falar que é Igreja Universal, é a Igreja de Jesus, dos salvos, é a totalidade dos salvos, espalhados por cada palmo deste planeta Terra. E aí o que acontece? A igreja verdadeira, total, ela vai se juntar, vai formar a igreja local. Esta igreja local era para ser igual à igreja universal. Era para ser só de crente, de gente temente a Deus, de gente que anda no evangelho, de gente que tem problemas, mas que são corrigidos. Mas, infelizmente, a esta igreja local se agregaram pessoas que não são convertidas, ou pessoas de má índole, que trouxeram heresias para dentro da igreja, pessoas corruptas, pessoas não regeneradas. E aí, a igreja como nós, a igreja onde nós convivemos, ela tem bênçãos e tristezas. Ela tem pessoas abençoadas e pessoas que não são fiéis a Deus, que envergonham o Evangelho. Então, cabe àquela pessoa que pertence à Igreja Universal, aquele que nasceu de novo, corrigir, através do ensino da palavra de Deus, a igreja, para que ela se mantenha saudável. Então, essa igreja local, ela sempre terá problemas. Muita gente fica atribulado quando olha para a sua igreja local e encontra problemas. Essa turma, ela não andou lendo o Novo Testamento. Porque todas as igrejas do Novo Testamento, elas têm algum problema. Ou vários. Se você pegar a carta aos Coríntios, só que tinha problemas. Então, se você pega as cartas, são chamadas de teologia de serviço. Era para resolver problemas dentro da igreja, entre judeus e não judeus, gentios, entre homens e mulheres, no casamento, na criação dos filhos, na vida matrimonial, nas disputas. Então, a igreja, ela tem problemas, porque ela não é perfeita, ela está sendo aperfeiçoada.
para que ela se torne a igreja de Jesus, purificada, para que aqueles cristãos que entraram na igreja e entraram imperfeitos vão sendo aperfeiçoados. E aqueles que nunca foram, que sejam, Paulo disse, até importa que haja dissensões entre vós, para que os verdadeiros sejam manifestos. Ele disse isso lá na ceia de Corinto, capítulo 11. Então, agora, nós vamos continuar. A igreja local, visível, pode se reunir numa casa. Então, tem gente que defende a igreja numa casa porque diz que não havia templo. E aí vai citar esses textos aqui. Então, a igreja primitiva, ela não podia construir templos. Ela se reunia na casa dos irmãos. Então, em Jerusalém, podia ter várias casas. Numa cidade, podia ter várias casas onde os irmãos se reuniam. Mas não tinha um templo. O primeiro templo foi construído por Santa Mônica, mãe do imperador Constantino. Então vamos ver agora que a igreja local, ela se reunia numa casa. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então havia uma igreja na casa de Filemon. Filemon cedeu a casa dele para que o povo de Deus se reunisse para ler a Escritura, para estudar a palavra de Deus, para cantar louvores, para adorar. Então a igreja se reunia numa casa. Outro texto é: as igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca. Prisca é o diminutivo de Priscila. É como se fosse, nós chamássemos Priscilinha, ou Cilinha. Com a igreja que está em sua casa. Na casa deles. Então, na casa de Áquila e Priscila, se reúne um povo. Tem uma reunião para adorar a Deus. Aí Paulo diz assim: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa, na casa dela. Então nós vimos que no primeiro século a igreja se reunia em casas. Pessoas que tinham uma casa maior, elas emprestavam estas casas, cediam. E ali as pessoas, e talvez essas pessoas fossem os líderes daquela comunidade cristã. Então, a igreja local, eu sempre coloco visível, é a igreja como o cristão a vê. Quando Jesus, ou quando o Pai olha para a igreja, o Espírito Santo, eles veem a igreja perfeita, ideal, comprada com sangue de Cristo. Por quê? Porque os olhos deles só enxergam os verdadeiros crentes. Eles não olham e têm como crente quem não é. Mas eu e você que não temos essa percepção, que não podemos olhar dentro do coração e saber quem é e quem não é, a gente enxerga a igreja e, como igreja, toda pessoa que frequenta um espaço cristão. Aí Paulo diz assim: não tendes porventura casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Então, na igreja de Cristo, de Corinto, havia um grande problema.
havia uma divisão, as pessoas estavam divididas. E Paulo escreve para combater um monte de problemas que tinha nessa igreja, e o principal deles, a divisão. Então, naquela época, havia na ceia, durante a ceia não era só um pedaço de pão e um cálice de vinho, mas a ceia era um jantar, ou um almoço, provavelmente um jantar para que os escravos pudessem ir. Então, havia um grande jantar. Esse jantar era chamado de festa do agape, ou festa do amor. Era um dia, todo domingo, onde os cristãos se reuniam, e aí os mais afortunados, os financeiramente melhores, eles ficavam de trazer a comida, a bebida, o vinho. E aí, naquele dia, na Santa Ceia, havia koinonia, ou seja, comunhão. Havia comunhão, era para ser comunhão verdadeira. Então, naquele dia, os mais abastados, que tinham mais poder aquisitivo, financeiro, eles traziam da sua comida, do seu vinho, para que fosse colocado ali, e os pobres, os irmãos pobres, que não tinham aquela comida, e principalmente os irmãos escravos, esses é que não sabiam mesmo, pudessem um dia na semana, no domingo, comer e beber de uma maneira decente, igual, para mostrar que havia comunhão, que quem tinha socorria a quem tinha. Então, isso era chamado de festa do amor. Então, você imagina que o escravo ficava desejoso por chegar o dia da ceia, porque ele ia participar, não apenas de um pedacinho de pão, mas ele ia participar de uma janta, de uma senhora janta. Ele ia beber do melhor vinho. Então, naquele dia, ele ia se sentir como um livre, um rico. O pobre ia dizer, hoje eu vou me sentir bem. Então, naquele dia era para sair tudo correto, todo mundo se sentindo bem, mas nós estragamos as coisas. Paulo disse, tens porventura casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Naquela igreja estava acontecendo um problema. Quer vos dizer, louvar-ei, louvar é elogiar. Nisso não vos louvo. Então, o que acontece? Paulo vai nos dizer que os ricos traziam a comida, mas traziam a bebida e ficavam esperando. Mas o escravo não tem hora, o escravo vive para o seu senhor. Então, se o senhor quisesse, se eu ficasse acordado até meia-noite, o escravo não ia sair. E aí, geralmente, os escravos chegavam atrasados quando os pobres também, devido às suas tarefas, geralmente se atrasavam para esse jantar. Então, a festa do amor era celebrar um jantar, as pessoas comiam bem, todo mundo ficava igual, isso quando a igreja fazia correto.
E aí, no meio da festa do amor, pegava-se um pão do jantar, partia, o vinho era colocado, agora, feito oração e distribuído. Aí as pessoas tomavam e continuavam o jantar. Continuavam se alimentando, conversando, tendo comunhão. Só que em Corinto, isso que é tão bonito. Você já imaginou? Nos dias de hoje, a pessoa se reunir na igreja, né, convidarem os mendigos e no dia da ceia trazerem alimentos e o mendigo participar. Então, as pessoas sonhavam com aquele dia. Mas em Corinto o negócio estava horrível. O que aconteceu? Os ricos traziam os alimentos, comida boa, vinho do melhor. E como os irmãos pobres e os escravos, principalmente, chegavam atrasados, custavam, demoravam, eles não esperavam por ninguém. Eles comiam. Eles não tinham paciência. Então, eles comiam toda aquela quantidade. Ficavam empanturrados. Ficavam com o estômago cheio, chega doía. E tomavam todo o vinho que era para toda uma igreja, para ser distribuído aos pouquinhos, era tomado por alguns. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que uns estavam empanturrados de comida e outros estavam embriagados. Então, quando você chegava naquela igreja lá, os irmãos chegavam, viam gente passando mal de tanto comer e viam gente se arrastando pelo chão de tanto terem tomado vinho. E aí Paulo disse, olha, isso não é ceia. Isso que vocês estão fazendo não merece louvor, não merece elogio. Aí ele vai instituir, corrigir, ele vai dizer, olha, a ceia é assim. Eu recebi do Senhor isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele mostra como deve ser a ceia. Que acontecia no meio desse jantar, chamado de festa do amor. Aí depois, né, que celebrava a ceia, eles voltavam para aquela confraternização. E é por isso que Paulo diz assim, termina, se alguém tem fome, porque provavelmente as pessoas disseram, não, eles não eram, a gente estava com fome e a gente comeu. Então Paulo diz, se alguém tem fome, coma em casa. Esperai uns pelos outros. Né? Tem gente que pensa que é porque a gente tem que tomar tudo na mesma hora. Isso é bom, porque faz parte da organização. Mas não foi isso que Paulo estava ensinando. O que Paulo estava ensinando é, na próxima ceia, esperem pelos irmãos e não vão comer tudo com raiva. E não vão se embriagar. Então a ceia era um jantar. E no meio deste jantar era celebrada a Santa Ceia do Senhor. Deu para entender, pessoal? Eu sim, pastor. Entendendo. Sim, pastor. Deu sim. É. Então, onde tem o dedo do ser humano, né? Então, essa igreja. Agora eu pergunto: o motivo era bonito? Eu entendi, pastor. A,
a festa do amor era algo maravilhoso? Era para ser bonita, né? Mas a falta de Eu estou educação dizendo de sim. alguns. Eu estou dizendo a festa do amor era maravilhosa? Só a festa? Não, dessa forma não, né, pastor? Não, não estou perguntando dessa forma, não. Da forma normal. Se a É, é, festa era bonita, é para ser é, bonita, sim. é Então uma você já maneira. imaginou uma festa onde todas as pessoas pudessem ser iguais, comer a mesma coisa, ninguém maior, ninguém menor, todo mundo se sentindo igual? Isso era bom? Sim, sim, com certeza. Sim ou não? Sim, era uma maneira de compartilhar, né? Os que tinham levava para aqueles que não tinham, muito embora eles não Isso, esperassem, né? Pelo mais. Aí a confraternização, a maneira de se doar isso. é um ato bonito. Então, o que que acontece? Isso aqui era algo de tornar todo mundo igual, por um dia, que é o que a igreja ensina. Então, o ensinamento da igreja era para dizer: todos nós somos iguais. Então, na Santa Ceia, era um momento onde, no normal, todo mundo era para ser o quê? Igual. Igual, Todo mundo era para ser o quê, Manuel? igual, Igual. todos iguais. Só que onde tem homem, onde tem ser humano, tem problema. E aí aquilo que aconteceu em Corinto foi completamente diferente. Então, o que que acontece? Agora vocês aprenderam uma lição sobre a ceia. É que a ceia, ela mostra comunhão. E uma das manifestações da comunhão é a igualdade. É onde, por um dia, acontecia o que vai acontecer no céu. Não há servo, não há pobre, não há rico, não há preto, não há branco. Deu para entender, pessoal? Entendi, Sim, pastor. pastor. Agora eu Amém. entendi. Uhum. Até Então, então eu não entendi essa parte, quando na igreja falava esperar uns pelos outros. Eu pensava que uhum. era para os irmãos não tomar na frente ou estar atrás, mas era porque antigamente era assim. Agora eu entendi. Aí agora, o que que acontece? Né? Essa é a igreja visível. Muita gente está sem igreja. Por que que é uma igreja perfeita? Você já imaginou se Paulo fosse acabar com a igreja de Corinto por causa disso? Aí qual é o nosso papel? É estudar para poder ensinar. Porque Deus, irmãos, vai abrir porta para vocês. Vai abrir espaço. Vai fazer pessoas chegarem e perguntarem a vocês. E com esse trabalho de formiguinha, a gente vai ensinando as pessoas. E as pessoas vão aprendendo, e aí a gente, de dentro, como fermento, a gente vai transformando a igreja local, que precisa muitas vezes de ensino. A igreja local visível é por todo que professa fé em Cristo, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Então, quando Pedro pregou, aqueles que receberam a palavra, eles se tornaram membros da igreja. Então, a igreja local, ela é composta daquelas pessoas que receberam a palavra. Receber, que significa creram, depositaram nela a sua fé e resolveram viver como ela ensina. Então, aqui nós temos 3.000 pessoas já em Jerusalém. Aí você vai ver, rapaz, 3.000 pessoas, haja casa para reunir estas pessoas. Então, essas pessoas agora tinham que, e quando voltassem para suas terras, se reunir em casas. Então, estava havendo um movimento de expansão do evangelho.
A igreja local é o corpo de Cristo, visível de Cristo, pelo qual ele é o corpo. Deixa eu tirar isso aqui. Visível de Cristo, pelo qual ele continua sua obra na terra. Então, Jesus continua trabalhando. O que foi que eu disse? Jesus continua trabalhando. Ah, porque Jesus disse, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então, Jesus continua pregando, Jesus continua curando, Jesus continua ensinando, só que agora ele faz através da igreja, que é o seu corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, porque eram aqueles que aprenderam a doutrina e iam ensinar a doutrina. Porque a doutrina é um mapa que nos guia. Por isso é que nós seguimos a doutrina dos apóstolos. Um dos grandes problemas é que muita gente segue um monte de doutrina. Doutrina do fulano, doutrina do Beltrano. E esqueceu da doutrina dos apóstolos. Então, qualquer doutrina que foi ensinada tem que ser submetida à doutrina dos apóstolos. Espera aí, fulano não é uma doutrina. Como é que eu faço? Eu vou ver se o que esse fulano ensinou está em harmonia. É a mesma coisa que Paulo, Pedro, Tiago, João ensinaram. Se não estiver, eu devo rejeitar isso. Porque é a doutrina dos apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Profetas eram homens que ajudavam os apóstolos na igreja primitiva. Não era o dom de profecia. Eram homens como Ágabo que ajudavam os apóstolos. A igreja cresceu demais. Tinha 12 apóstolos, 3.000 pessoas. Depois passou para 5.000, então você imagine a quantidade de trabalho. Então Deus levantou profetas. Esses profetas aqui não são os do Velho Testamento. São os do Novo Testamento, que ajudavam os apóstolos. Que confirmavam, que diziam, olha, é o que Paulo disse. É o que João disse. Eles não inventavam nada. Por isso eles eram super respeitados. Aí ele diz assim, em terceiro lugar, doutores. Aqui é mestres, professores. São o que a gente chama hoje de teólogos. São aqueles que vão cuidar do ensino da palavra de Deus. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorro, governo, línguas. Então, Jesus continua agindo através desse povo. De gente que tem socorro, de gente que sabe ajudar o próximo, de gente que leva uma cesta básica, uma roupa, para socorrer, de governos, de pessoas que têm um dom para administrar. Tem pastor que não tem chamada para pregar, mas ele é um excelente administrador. O que ele precisa? Saber que a chamada dele é para administrar. E aí, escolher pessoas que têm a chamada para pregar. Porque na igreja tem trabalho para todo mundo. Deu para entender, pessoal? Pastor, deu para entender, sim. Vamos lá. A igreja local tem em sua membresia pessoas que não foram regeneradas. Então você vai ver que muita gente se batiza,
se agrega a uma congregação, a uma igreja local, a uma denominação, mas ela não é salva. E nós vamos ver aqui. Filipe está pregando em Samaria, o povo creu, né? E lá tem um homem chamado Simão. Naquela época, essa turma ganhava muito dinheiro, eram os magos, eram os mentores espirituais, os orientadores espirituais dos políticos. Então Paulo vai pregar, aí o procônsul Sérgio Paulo quer ouvir o evangelho. Aí o Simão fica doido. Simão sabe, rapaz, se esse homem se converter, eu perco meu emprego. Ele não vai mais me ouvir. E aí o Simão fica maluco. O Simão fica perturbado. Mas, Filipe, melhor dizendo, Filipe agora vai. E como cresça em Filipe, desculpa, só misturei as coisas. Aqui em Samaria, depois Paulo vai falar com Elimas. Eu misturei, graças a Deus a memória dá para consertar. Então aqui Filipe está pregando, na cidade de Samaria o povo está crendo, e diz assim, e pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus. Então, era uma pregação cristocêntrica, Jesus era o centro. E se batizavam tanto homens como mulheres. Você vai ver que esse texto não diz e crianças, mas homens e mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado. Então, Simão, que iludia o povo com artes mágicas, creu e foi batizado. O que aconteceu com Simão, pessoal? Duas coisas. Ele creu e foi batizado. Mas ele creu do ponto de vista que a gente vê. De levantar a mão, de querer ser crente, de ir lá na frente. E ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e grandes maravilhas que se fazia e estava atônito. O Simão ficou ali para ver se aprendia. Rapaz, olha, eu faço arte mágica, esse Filipe faz maiores do que as minhas. Então, eu quero saber qual é o truque, como é que ele faz. Então, eu vou ficar aqui pertinho dele, vou ficar de olho nele e vou aprender. Então, veja que a motivação dele para a fé não era legítima. Aí você pode ver que quando a pessoa não se converteu de verdade, a motivação dele não foi assim, eu vou me arrepender dos meus pecados, eu sou um pecador. Não. Ele viu Felipe fazer milagres e disse, rapaz, perdi. Ele sabe fazer milagres melhores. Então, ele deve ter algum truque na manga. Então, eu vou me converter e eu vou ficar aqui perto dele, olhando, para ver se eu aprendo. E ele estava Ele queria comercializar o dom do Espírito, né, pastor? Isso. Ele imaginava que ali era um truque. Né? É como se ele era um mágico e tinha chegado um mágico melhor. E ele queria aprender como fazer para também. É como muita gente chega na igreja e aí ele vê o pastor orando, os irmãos orando, então ele quer ver milagre, ele quer ver demônios sendo expulsos. Mas ele não se arrependeu de verdade. Ele não se arrependeu de verdade. Então, Simão agora estava atônito. Ele ficou perturbado, porque ele não conseguia compreender a origem. Ele pensava que era truque. Aí, o que acontece? Nós vimos que Simão foi batizado. Mas logo depois, você conhece o texto, foram enviados para Samaria Pedro e João, 2 apóstolos. Por quê? Porque o evangelho já tinha chegado numa região vizinha. Tinha saído de Jerusalém. Então, os apóstolos foram lá para
confirmar, para saber, ó, vamos ver o que está acontecendo lá. Vamos lá, para saber se o que está acontecendo lá é realmente, será que esses samaritanos, esse povo que nós não gostamos, será que esse povo se converteu? Então a igreja agora, ela não tem mais o preconceito de Israel contra os samaritanos. Mas é preciso que vá lá um apóstolo, ou no caso dois, para referendar, para respaldar, para dizer, olha, é verdadeiro o que está acontecendo aqui. E quando Pedro e João foram lá, aí eles oraram para que o povo recebesse o Espírito Santo. Isso significava que eles estavam dizendo aqui, a coisa é legítima. A coisa é legítima. Então, o que Pedro e João fizeram, pessoal? Eles oraram para que os crentes recebessem o Espírito Santo. Vamos lá. Eles oraram para que os crentes recebessem o Espírito Santo. Aí o que acontece? Aí vai se manifestar a fé do Simão. Simão, quando percebeu que pela imposição de mão dos apóstolos, o povo recebeu o Espírito Santo, Simão chega para Pedro e diz, olha, Pedro, quanto é que você quer? Quanto é que você cobra para me dar esse poder? Você vai ver agora que ele não se converteu de verdade. Que o que ele queria era continuar tendo poder sobre o povo. E que muita gente está dentro da igreja assim, continuando querendo ter poder sobre o povo, fundando igrejas, sendo dominadores do rebanho. E aí Pedro disse, olha, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. É por isso, quem aí já ouviu falar em simonia? Não, pastor, não ouvi falar, não. Simonia é o nome que se dá ao pecado da compra de cargos eclesiásticos. Isso acontecia muito na igreja antiga, na igreja católica, onde as pessoas compravam o bispado, compravam cargos. Então, por causa de Simão, que foi o primeiro, esse pecado de querer comprar cargos, né, foi chamado de simonia. Aí Pedro diz assim, Simão, vejo que você está em fel de amargura, que o teu dinheiro vá contigo para a perdição. E aí ele diz, então, ore por mim, pessoal. Agora ele fica com medo. Então você vai perceber que Simão se converteu. Simão foi batizado, mas Simão nunca foi crente de verdade. Deu para entender, pessoal? Eu sim, pastor. Então, isso se mostra quando ele quer comprar. Aí agora aqui, ó, eu coloquei um gráfico com a igreja universal. Ela é invisível. Aí ela tem Abraão, Abel, Enoque, Timóteo, Tiago. Então, a igreja universal é composta de todos aqueles que creram em Jesus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Deu para entender, pessoal? Entendi. Sim, pastor. Ah. Então, todos os crentes, a Bíblia diz, e virão do Oriente e do Ocidente e sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, reino dos céus. Então, essa igreja verdadeira, ela é uma. Alguns teólogos vão dar una, ou seja, ela não é dividida.
só existe uma igreja. E essa igreja só Deus sabe quem é. Só Deus pode colocar aqui os nomes das pessoas. E Jesus é o cabeça. Aqui é a igreja local. Tem a igreja de Corinto, a igreja de Colossos, a igreja de Roma, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipos, a igreja de Esmirna. Então, nós temos o quê? A igreja visível. Então, cada igreja dessa aqui era para ser uma manifestação dessa vermelha aqui. Nesta igreja aqui, a igreja universal, só tem os crentes verdadeiros. E ela está espalhada pelo mundo. Essa aqui não. Essa aqui tem os crentes verdadeiros. Nós precisamos dessa. Mas nós temos que entender que esta igreja também tem gente que é imperfeita, tem gente como Simão, que se converteu com a motivação errada, e que esta igreja está em processo de transformação, para que ela seja a manifestação visível da igreja invisível. Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Pastor. Amém. Eu sim. Se vocês não entenderem, pergunte, pelo amor de Deus. Aí aqui eu botei as duas, ó. As duas faces da igreja. Deu para entender, pessoal, que só existe uma igreja, mas com duas faces. Uma face invisível e uma face visível. Deu para entender, irmã Rosângela? Sim, pastor. Então aqui nós temos a igreja de Cristo, e dentro da igreja de Cristo, a universal, tem a igreja local. Então, eu e você temos que fazer parte, primeiro, da igreja de Cristo e nos congregarmos em uma igreja local. Então, é o que eu disse. Nós somos da igreja de Cristo e de uma igreja local. Quem é de Cristo precisa de uma igreja local, onde se congregar, onde comungar. Mas lembrando que nessa igreja vermelha, que é a igreja de Cristo, não tem problemas. Essa igreja é composta de crentes verdadeiros. Agora, nessa igreja local, pequenininha aqui, que eu estou mostrando, essa igreja tem problemas. Essa igreja precisa ser transformada. Então, aqui nós estamos no vermelho a totalidade da igreja de Cristo. E esses quadradinhos aqui com igrejas, as igrejas locais, que devem representar de forma... Então, o que Deus espera? É que o verdadeiro crente, ele se manifeste na igreja local, como um santo, como um pregador, como uma pessoa de oração, com um bom testemunho, para que esta igreja vermelha aqui seja vista pelas pessoas daquela cidade, daquele bairro. Deu para entender, pessoal? Sim, pastor. Devemos contagiar também os irmãos que ainda não se reconciliaram com o Senhor, que ainda não se converteram de verdade também. Né? Então, o que o Emanuel falou uma coisa muito importante, que é isso, nós temos muita gente que não é, que até nasceu de novo, mas o seu cristianismo é imperfeito por falta de ensino, por falta de leite, né, racional. Então, à medida em que nós vamos proclamando, anunciando o ensino, as pessoas vão começando a compreender. Está dando para compreender, irmã Rosângela? Dá para estar, tá dando certo, viu?
Então, agora está dando para vocês entender o que é a igreja, pessoal? Sim. Sim, Emanuel? Sim, pastor, estou entendendo, sim. Então, agora a gente vai ter uma visão diferente da igreja. A gente vai dizer assim, rapaz, eu pertenço à igreja, à universal, à igreja de Deus. Jesus vier, se só tiver você lá na igreja que for fiel, você vai. Deu para entender, pessoal? Sim, é Sim, verdade. pastor. Agora, eu tenho que orar e pregar e trabalhar para que outros também vão. É. Então, agora aqui tem outra face da igreja. A igreja ela está dividida hoje em duas partes. É o que se chama de igreja militante e igreja triunfante. A igreja militante, como o nome está dizendo, é aquela que está na terra ainda, na luta. É a igreja aqui, ó, das arenas. Isso aqui é uma arena, o leão, os crentes pendurados aqui num poste, já cheio de olhos para serem queimados, e os outros aqui esperando a sua vez de serem devorados. Então, essa é a igreja militante. A igreja militante é composta dos crentes vivos. A igreja militante são aqueles que estão aqui na luta. A igreja militante é composta dos crentes que estão na luta. Deu para entender, pessoal? Sim, pastor, estou entendendo. Amém. Existe a igreja triunfante. A igreja triunfante são aqueles que já morreram, já estão no céu. Esses não têm mais luta. Esses já venceram, esses só têm glória. Então, quando a Bíblia vai falar, ela vai falar de gente que está aqui embaixo, na luta, e vai falar de gente que já está lá na glória. E aí, quando Jesus vier, a Bíblia diz que ele vai trazer os que estão com ele lá na glória, no arrebatamento. E os que estão aqui vão ser transformados. Aí sim vai haver a igreja total. Então, quando Jesus vier, ele vai trazer os crentes que estão lá no céu com ele. E vai transformar os que estiverem aqui. A Bíblia diz: soada a trombeta de Deus, Jesus virá com os dele. E ressuscitará os crentes que estiverem aqui. E aí haverá uma só igreja. Não mais dois grupos. Não mais um grupo que está lá no céu, já descansando, que já morreu, que foi comido pelo leão, mas não negou sua fé, e outro que está aqui embaixo, na luta. Então, a igreja triunfante, a igreja que já venceu. Já morreu e morreu firme na fé. A igreja militante somos nós, que ainda estamos aqui na luta, na batalha. Deu para entender, pessoal? Oh, glória. Sim ou não? Sim ou não? Sim, pastor. Amém. É porque está baixo, pessoal, só eu não estou ouvindo. Sim, pastor. Porque passou um avião aqui agora. A igreja militante trava uma batalha constante contra as forças das trevas. Então, aqui, nossa luta, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a igreja está nessa batalha. A igreja militante. Quem está lá no céu não tem mais essa luta. A igreja militante é perseguida, mas não destruída. Então, preste bem atenção. A igreja militante, que é a igreja viva, ela pode ser perseguida, mas ela jamais será destruída. Paulo diz assim: em tudo somos atribulados. Irmão Emanuel passou por uma tribulação, né?
mas não angustiados. Ele está dizendo, a tribulação não nos enlouquece, não nos tira do eixo, perplexos, mas não desanimados. Ele está dizendo, às vezes a gente fica boquiaberta, olhando, querendo entender. Ele disse, mas Deus não deixa a gente desanimar. A gente está no fundo do poço, ele levanta. Perseguidos, mas não desamparados. Ele diz, Deus deixa a perseguição vir, mas nos ampara. Aí ele diz assim, abatidos, mas não destruídos. Ele diz que a gente pode levar uma pancada, como numa luta. Aí, mas o inimigo não pode matar. É como aquele artista no filme, que o bandido veio com a espada e derrubou ele no chão. E aí o bandido pensa, a gente olha aí, pensa que o bandido vai matar o artista. E quando o bandido levanta a espada, o artista enfia a espada nele, e quem morre é o bandido. Então, eu e você, a igreja de Jesus, ela pode ser abatida, mas jamais destruída. Aí, o Apocalipse diz assim, nada temas das coisas que hás de padecer. Então, Jesus chega e diz assim, olha, não temas as coisas que há de padecer. Jesus não disse se acontecer, ele disse vai acontecer. E ele chega para aquela igreja e ele diz, não tema, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias, que alguns acham que é 10 anos, alguns acham que era um período curto. De 10 dias. Ele diz, ser fiel até a morte. E ser fiel aqui até a morte não é ser fiel até ficar velho. Esse ser fiel até a morte é assim, se for preciso morrer, porque o imperador vai colocar você à prova, vai pedir para você me negar, e se você não me negar, você vai morrer. Aí ele diz, ser fiel até o ponto de morrer por mim, e dar-te-ei a coroa da vida. Deu para entender, pessoal? Sim, pastor. Sim, pastor. Deu para entender agora o que significa até a morte? Sim, pastor, deu para entender, sim. O que é ser fiel até a morte? O que, irmã Rosângela? Diga aí, mulher. Diga aí, irmão Noel. Ser fiel até o fim, até receber a coroa da vida, pastor. Não. Ser fiel até a morte quer dizer, você vai comparecer diante do imperador. Ele vai exigir que você me renegue. Se você não me negar, Jesus está dizendo, você vai morrer. E ele está dizendo, olha, sua fidelidade deve incluir a perda da vida. Se for preciso, se você tiver que escolher entre viver me negando diante do imperador ou morrer pela fé, morra. Então, ele diz ser fiel até a morte, ou seja, se preciso for, escolha a morte. O que ele diz? O que quer dizer isso? Se preciso for, escolha até a morte. Então agora eu pergunto, isso aqui quer dizer ser fiel até ficar velhinho, de cabeça branca? Não, é ser fiel até a morte, né? Se preciso for, para não renegar, aí a gente prefere morrer por Jesus, né? Por amor a Deus.
Então, muita gente interpretou isso aqui errado, pensando assim, rapaz, nós temos que ser fiel. É claro que nós temos que ser fiel até ficar velho. Até o último dia da nossa vida. Mas o que Jesus está dizendo aqui não era questão de tempo. Era questão de escolha. Se você tiver que escolher, se o imperador colocar, então lá. A igreja militante continua a obra iniciada por Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Do mesmo jeito que o Pai fez lá no princípio. O Pai pegou um barro, fez uma imagem tipo um homem e soprou. E aquela imagem teve vida. Jesus agora, ele diz para seu povo: recebei o Espírito Santo. Agora ele está fazendo o que o Pai fez lá no Gênesis. E aí ele diz: agora vocês vão continuar a minha obra. Amém, pessoal? Amém, pastor. Amém, pastor. Alguma pergunta? Não, pastor. Deu para entender tudo? Deu. Agora